uma boa causa, uma causa que não pode causar um mau efeito. O amor pela sua bela-prima Cunigundes. Resumindo o livro, Cândido era um rapaz reto e inocente, que vivia sob a tutela de seu tio. Desde sempre, foi instruído por Pangloss, o seu mestre, defensor da tese. Tudo o que acontece está para o melhor, e tudo tem uma causa. Certa vez, foi apanhado a beijar a sua bela-prima Cunigundes e foi expulso de casa. E assim começou o seu destino trágico. Desafiando o destino e percorrendo vários países, Cândido passou fome, passou frio, pediu esmola, foi capturado, encontrou o seu mestre Pangloss, que o informou da sua amada ter sido violado e ter morrido. Entretanto, naufragou, chegou a Lisboa exatamente no momento do terremoto de 1755. Enfim, muitas foram as peripécias e as desgraças por que passou Cândido, até que no final fica realmente com a sua bela e amada Cunigundes, mas casa com ela simplesmente porque um dia prometeu. Como é que uma causa tão boa como o amor pode ter tantos maus efeitos? Recordando um momento do livro, quando Cândido, Pangloss e Tiago viajavam para Lisboa, uma terrível tempestade lhes abala o navio e Tiago cai para a água. Cândido logo precipita-se em dar-lhe a mão, mas este é repreendido por Pangloss, o seu mestre, que afirmava que Tiago tinha que morrer, pois se Cândido o salvasse, mudaria o curso da ordem estabelecida, isto é, afetaria a perfeição do mundo. Mas até onde é que pode ir o nosso otimismo? E já agora, o que é otimismo? O otimismo é uma forma de sustentar que tudo está bem quando se está mal. Investigamos alguns conceitos filosóficos e concluímos que o otimismo designa o fato de se pensar que tudo na vida acaba por se resolver. Porque tudo é regulado por uma lei que nos guia para o melhor e não para o pior. Uma história a propósito contada na rádio diz que um pai tinha 2 filhos, um otimista e um pessimista. Este pai decidiu presentear ambos os filhos e decidiu dar ao pessimista uma bicicleta. E ao otimista, digamos que decidiu dar excremento de cavalo. Ambos os filhos encontraram-se e quiseram saber as respectivas prendas. Então o otimista perguntou ao pessimista, então, olha, o que é que tu recebeste? E o pessimista disse, olha, a mim o pai deu-me uma bicicleta, mas eu não gostei nada. A minha namorada gosta de andar de bicicleta, vou ter que pedalar muito. Um dia ela pode cair, pode partir a cabeça, pode morrer. Por fim, ele achava que aquela prenda era só uma chatice pegada. Quando o pessimista perguntou ao otimista qual foi a prenda dele, ele disse, olha, ele agarra assim na caixa com o excremento de cavalo, olha assim para o excremento e diz, olha, a mim o pai deu-me um cavalo, visto por aí. Anda mal. Ou seja, ele olhou para aquela caixa e ao ver o excremento, ele idealizou que a prenda não fosse simplesmente aquele excremento, tinha de ser um cavalo, um excremento Já chega. O principal defensor do otimismo foi um filósofo alemão chamado Gottfried Wilhelm von Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716. Uma das suas principais teses foi a monadologia, em que ele defendia que o universo é constituído por mónadas, átomos universais, substâncias simples e indivisíveis, em que cada uma continha um ponto de vista em relação ao mundo. Ele acreditava que dessas mónadas apenas uma tinha todos os pontos de vista, que era a mónada suprema, que é Deus. Para Leibniz, existem vários mundos possíveis e o real, que é o que nós vivemos, é supostamente o melhor dos mundos possíveis. Ele dizia que nós temos de ser quem somos e as coisas têm de se acontecer tal como se passava, tudo tem de ser igual, porque se assim não for, a perfeição do mundo seria afetada. E é este pensamento que Voltaire contrapõe, ele não concorda. Ele cita, ele afirma que no mundo o mal anda pela terra e dizer que 1000 desgraças compõem a felicidade é troçar de mim. Ele diz que
o otimismo é desesperante é uma filosofia cruel sobre o nome consolador. E então é o otimismo a filosofia que Voltaire satiriza tanto na personagem de Carlos, o mestre de Cândido, e que guia toda a vida de Cândido. Mas até que ponto Voltaire tinha razão? Até que ponto faz sentido o otimismo? Para Voltaire, o otimismo não passava de uma filosofia cruel sob o nome consolador. E realmente, se eu passar todos os dias da minha vida a achar que amanhã será melhor, talvez viva mais feliz. Mas quando o amanhã chegar, quanto mais desgraças ele trouxer, maior será a minha desilusão. Como afirma-se no senso comum, quanto mais alto se voa... Vocês estão muito fraquinho, mais alto! Pois, muito bem. Vá, retornando ao assunto. No mundo, podemos ver que no mundo, muitas crianças e também adultos morrem por desnutrição. E há tantas guerras, há tantas doenças e muitas delas sem cura. Será este o melhor dos mundos possíveis? Se as coisas não se passassem como se passaram anteriormente, a perfeição do mundo seria mesmo afetada. O final do Cândido não foi muito bem e viveram felizes para sempre. Porque quando Cândido finalmente ficou com a sua bela amada Cunegonde, ela estava, digamos, desgastada, chata, feia e paupérrima, isto é, pobre. Cândido lutou tanto e persistiu tanto para ficar com a sua amada. E vejam como ele acabou. Para finalizar, queremos deixar duas perguntas para vocês refletirem. A primeira é: até que ponto o otimismo conduz à felicidade? E a segunda: será mesmo este mundo o melhor dos mundos possíveis? Reflitam nisso e... Por favor, queria agradecer à professora Maria Santos, que nos apoiou muito, e também à professora a professora Paula Moraes, que, caso ela esteja a ver, eu espero que ela esteja a ver, e eu queria muito agradecer a elas e aos meus queridos colegas 11º B da Escola dos Casquinhos. Obrigada a todos. Então, boa tarde. Nós somos alunos da Escola Secundária dos Casquitos, 10º ano, como já foi referido. Somos a turma de artes, foi a nossa turma que executou os trabalhos que estão apresentados no corredor. Espero que tenham gostado. Então, eu sou a Catarina. Sou Belanisa. E eu sou a Margarida. Boa tarde. Então vamos começar a nossa apresentação.
Nós vamos falar de um tema muito polémico, que é a interrupção voluntária da gravidez, que é a expulsão do feto antes do seu desenvolvimento ou viabilidade. Com isto vamos apresentar vários argumentos na obra em que nos baseamos, Ética Prática, de Peter Singer. Para começarmos a nossa apresentação, vamos deixar uma pergunta em aberto, quero para vos deixar pensar. Será imoral realizar um aborto? Sim ou não? Peter Singer apresenta-nos duas propostas muito distintas. A conservadora diz que sim, que é imoral, e a progressista diz que não é imoral. Bem, vamos começar por explicar a posição conservadora, que realmente defende que sim, realizar um aborto é uma ação imoral, e vamos perceber porquê. Bem, um conservador defende que é um mal matar um ser humano inocente. Um feto humano é um ser humano inocente, logo é um mal matar um feto humano. Como todos sabemos, se eu matar alguém é considerado crime, é um ato punido por lei. Então será que matar um feto também não será crime? Como todos nós sabemos, alguns direitos do ser humano, como nascer, liberdade, educação, cidadania, sendo que nascer é o direito mais elementar. Se este não for cumprido, direitos como liberdade e educação não fazem sentido se não houver um ser humano para os desfrutar. Coloca-se então uma importante questão. Se um conservador mete em pé de igualdade um feto e um ser humano inocente, por que é que nos custa mais, nos choca mais a ideia de matar, por exemplo, uma criança, um bebê, que podemos vir ou ver, acariciar, do que propriamente um feto? Será que é igual, passemos aos exemplos, meter uma galinha viva numa panela de água a ferver ou fazer o mesmo a um ovo? Será igual arrancar uma bolota em germinação de uma árvore ou cortar a árvore pela raiz? A posição progressista, que não considera o aborto uma ação imoral. Porquê? Para apoiar a legalização do aborto, os progressistas apresentaram vários pontos de vista. E uma delas foi uma linha divisória que separa o feto de uma criança. Os progressistas afirmam que não podemos pôr em pé de igualdade um feto com uma criança, ou um jovem, ou um adulto. O que é que define, afinal, se um feto pode ser morto ou não? Será a consciência? Será os primeiros movimentos? Será a viabilidade? Ou será o nascimento? Bem, nós optamos por explicar dois, apenas a consciência dos primeiros movimentos. Então, os progressistas dizem que é a consciência que separa se um feto pode ser morto ou não. Em Portugal, o aborto está legalizado desde 2007 até à 10ª semana, 16ª em caso sexual. Sim, e isto para que o feto não sinta dor. Bem, os conservadores ouviram esta tese defendida pelos progressistas e logo se pronunciaram. Então o que é que um conservador defende? Que não é a consciência que vai definir se um ser pode ser morto ou não. Porquê? Um conservador defende que, a partir do momento em que o óvulo é fertilizado, está lá toda a potencialidade. O que é que isto significa? Que é apenas uma questão de tempo e condições até o feto se vir a desenvolver. Ou seja, o feto está em potência de ser uma criança, a criança em potência de ser um adulto e assim sucessivamente. E será os primeiros movimentos um argumento válido? Bem, os progressistas tentaram sustentar se seriam os primeiros movimentos a definir, afinal, se o ser pode ou não ser morto. Lá vieram os conservadores outra vez defendendo a sua tese. E o que é que disseram os conservadores? Que se estamos a negar a continuidade à vida de um feto apenas pela incapacidade de realizar movimentos, estaríamos também a pôr em causa a vida de um paraplégico? Como os progressistas não conseguiram manter-se com o argumento da linha divisória, nem com a consciência, nem com os primeiros movimentos, então foram buscar exemplos do dia a dia. Será justo prever o aborto a uma mulher que pode ser violada? Ou se isto puser a sua vida em causa? Ou se o feto tiver uma má formação? Será justo? Bem, os progressistas defendem ainda que
Não podemos considerar uma ação imoral porque cada mulher, afinal, tem o direito de decidir o que acontece ao seu próprio corpo. E que não é proibir o aborto que vai diminuir este. Pelo contrário, só irá levar as mulheres a recorrerem aos abortos ilegais. Sem condições de segurança. Bem, no final da análise da nossa obra, temos aqui a nossa tese. Um grande conflito com que nos deparamos nos dias de hoje é que nem tudo é legal é ético e nem tudo que é ético é legal. Bem, como no nosso caso, no aborto, a ética e o aborto. O que a ética vai fazer neste caso? Vai analisar os motivos, as causas, os princípios, as circunstâncias da realização do aborto. E a lei? No caso do aborto, a legalidade vai definir se é legal realizá-lo, por exemplo, no nosso país ou não. Como todos sabem, a ética não é uma lei, porque não está escrita. Isto tem a ver com a moralidade, com a nossa consciência, está em cada um de nós. Mas o justo é todas as leis serem baseadas na ética. Passemos ao seguinte exemplo. Vamos imaginar que alguns que estão aqui presentes hoje concordam realmente com a premissa defendida pelo conservador. É um mal matar um ser humano inocente, o feto é um ser humano inocente, logo é um mal matar o feto. Bem, um conservador pode também ser equiparado ao filósofo Kant, que já foi aqui referido em anteriores comunicações. E o que é que o filósofo Immanuel Kant defende? Que uma ação é moral apenas se obedecer única e exclusivamente ao dever e se puder ser considerada como um modelo absoluto. Assim sendo, estaríamos a pressupor que toda a realização do aborto seria imoral, independentemente da situação da mulher, como por exemplo, vítima de crime sexual, se puser em risco a sua vida ou com uma malformação do feto. Sendo a lei baseada na ética, estaríamos a pressupor que toda a realização do aborto seria imoral. E para terminarmos a nossa apresentação, vamos deixar a seguinte pergunta para vocês refletirem. Devemos privar a mulher do seu direito à escolha? Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ter aqui, tal como o formato que temos seguido ao longo dos últimos anos, nós convidamos sempre alguém, que normalmente é um professor universitário, o nosso grande amigo professor Luís Crespo Andrade, que hoje não pode estar aqui presente, e convidamos alguém para falar um pouco de algum dos textos que nós tivéssemos selecionado. Este ano o professor Jorge Paulo Gonçalves, que está sentado aqui ao meu lado, sugeriu que trabalhássemos a obra O Fahrenheit 451, foi uma proposta sua e eu desafiei-o para ele ser aqui em poucos minutos, porque não temos muito tempo, algumas palavras sobre o texto ou sobre o porquê de ter surgido este texto e após a sua intervenção abriremos então um pequeno espaço para o debate e posteriormente será o intervalo da tarde. Então, muito boa tarde, e agora estou metido uma carga de trabalho. Substituir o professor Luís Crespo de Filosofia, eu não sou professor de Filosofia, nem tão pouco entendido em literatura, mas de facto sugeri este livro, Fahrenheit 451, e gostei com muita atenção e curiosidade as intervenções dos alunos sobre este livro. Eu não vou comentar essas intervenções, porque simplesmente comentá-las, mas não posso deixar de fazer aqui uma referência a uma coisa que o Ricardo Torre falou em literatura distópica. Eu acho muito interessante, mas para mim não foi o mais interessante que ele disse, não foi isso. O mais interessante que ele disse foi logo no início, quando disse que tinha muito prazer em estar aqui e que ainda tinha mais prazer em estar a faltar às aulas sem falar. Eu também tive esse prazer, só tive esse prazer mais tarde. Eu só comecei a ter esse prazer de faltar às aulas sem falta na faculdade. E foi precisamente esse faltar às aulas sem falta na faculdade que me levou ao Fahrenheit 451. Porque eu faltava às aulas
está aqui uma colega minha, na altura, pode testemunhar isso, e um dos vícios que tinha na altura era o cinema. Passava horas e horas na Cinemateca, frequentava todos os cinemas de Lisboa, que há muito mais do que agora, esta coisa, tudo concentrado nos centros comerciais, com 10 salas, nos cinemas estavam dispersos por toda a cidade. E foi num ciclo de ficção científica, organizado pela Cinemateca e pela Gulbenkian, eu pela primeira vez vi o filme Fahrenheit 451 e fiquei logo muito entusiasmado quando o André disse que ia mostrar umas imagens do filme. Já não vejo o filme há muito tempo. 460 graus Fahrenheit, vocês não sei se sabem, podem ficar no telemóvel se tiverem um professor, que eu fiz há bocadinho, corresponde a 283 graus centígrados, que é a temperatura que os livros ficavam reduzidos a 5 graus. É muito quente, é quentinho. E estava muito curioso em ver as imagens do filme, porque a primeira coisa logo que eu me lembro do filme é que no filme há uma atriz que eu acho que é dos rostos mais fascinantes do cinema, que é a Julie Christie, e a Julie Christie interpreta dois papéis de mulher de Montag, a Mildred, e o papel de Clarice. E essa dupla interpretação é evidente que não é por acaso, não é ingênuo de parte do diretor. Também vos digo que este filme, quando foi feito, foi o primeiro filme a cores, estreou em 76, mas foi um projeto em que ele, por vários motivos, levou 4 anos até que o filme fosse execuído. Dificuldades de ordem económica, tinha de ser uma construção internacional, francesa e inglesa, dificuldades de financiamento, por aí fora. Só ao fim de 4 anos o filme é que foi estreado. E há aqui uma coisa que também convém referir, é que este livro pode ser abordado de uma forma filosófica, como foi aqui feito por alguns alunos, é encarado como um filme, como um livro de ficção científica, mas, acima de tudo, é um livro político. E é um livro político que isto é escrito em 1953, em plena caça às bruxas dos Estados Unidos. E não é por acaso que o tema é este, da perseguição, ao fim e ao cabo, o que está aqui a falar é a perseguição aos intelectuais da época. Vocês sabem, nessa época, nos Estados Unidos, isso aconteceu de uma forma assustadora. Eu também não queria deixar de referir, porque achei muito engraçado, a propósito aqui da questão dos livros, logo da parte da manhã, quando houve um grupo, já não lembro, que eram os alunos, só eu, o Tiago Janela, o Henrique Costa, e acho que foi o Henrique que perguntou o que é para ti um livro? E houve uma aluna que disse, o livro para mim é uma coisa, tem uma capa, umas folhas lá dentro, com letras, e depois houve outra, não interessa, e depois logo a seguir outra rapariga que disse, não, para mim um livro é muito mais do que isso, é uma coisa que vai despertar a minha imaginação, entrar no mundo, uma coisa assim. Bom, e cá chegamos à questão do livro-objeto. O livro é um objeto, mas claro que é um objeto completamente diferente de todos os outros que nós temos aqui nesta sala, das cadeiras, das mesas, dos copos e das garrafas. Porque nós, com este objeto, este e outros semelhantes, de facto, podemos entrar noutros mundos e podemos puxar pela nossa imaginação e até vos digo mais. Isto é das tecnologias mais inovadoras que o homem conseguiu inventar até hoje. Porque apesar de tudo que tem surgido e apesar de todos os anúncios que são feitos a prever o fim do livro como objeto de leitura, que vão ser substituídos com os e-books, não sei o que mais, de facto é que o livro continua a ser editado e continua a ser lido. Há pessoas que têm a mania das edições raras ou das edições comemorativas. Eu, por acaso, não tenho essa mania, nem tenho ideia para comprar essas edições. Mas tenho uma edição rara, que é esta. E é uma edição muito simples, vocês sabem porque é rara. É uma edição muito simples
que saiu com uma coleção de folhas do Público. E porquê que é uma edição rara? Bom, estava muito bem a ler o livro, mas é mesmo raro, vocês vão ver. Estava muito bem a ler o livro e chega à página 80. Agora o visual já está. Bom, e às tantas está o Montag está uma situação em que parece ouvir a voz de Pete e qualquer voo de anos. Deita fogo à primeira página, depois à segunda. Cada uma se transforma numa borboleta negra. Anda, acende a terceira página na segunda e assim sucessivamente, uma atrás das outras, capítulo por capítulo. Todas essas noções absurdas que as palavras evocam, vírgula, todas as, ao final da página, todas as, passa para outra página, todas as desapareceram. Todas as desapareceram. Bom, o que é que acontece? Tiver aqui o disco. Todas as minas. Todas as minas. Bom, continuei a ler. E depois continuo a ler. E o que estou a ler na página seguinte parecia que já tinha lido mais para trás. E eu estou. Mas eu já li isto em qualquer lado. E fui vasculhar e encontrei, olha. E depois é que reparei que o livro, foi ao tempo, todas as minas. Todas as minas. E então, eu descobri uma coisa fantástica. É que o livro chega à página 80 e depois recua para a página 65. E depois repete da página 65 até à 89 e retoma na 90. Então, depois, livros baratos, no fundo. Fui logo à biblioteca da escola ver se havia lá este livro. E encontrei o Leonor, está aqui o Leonor. Não está cá. E encontrei o Leonor, que é bibliotecário. E disse, vocês não têm carro? Não. Mas eu tenho um livro. Tens? Olha lá, e a edição que tu tens é aquela? É. E a edição? E já li? Sim, eu na faculdade fiz um trabalho sobre esse livro. E não está nada de estranho? Não. Não tem páginas repetidas? Não. E peço-me um livro para ler aquela parte, aquelas páginas que me faltam. E então, eu sem saber, ou sem procurar ir num alfarrabista aí exclusivo, tenho uma edição raríssima, é o Boleiro de Olhos, para dar 451, onde me faltam 17 páginas ou 16, tem páginas repetidas. É fantástico. Esta edição, podem ver que é uma verdadeira relíquia. E o livro é difícil de encontrar. Eu sei que as pessoas fizeram um particular encontrar o livro. Mas, se forem ao alfarrabista, mas sem edições perfeitamente normais, conseguem encontrar e até preços bastante acessíveis, como 5 euros, conseguem arranjar. E pronto, acho que eu tenho mais nada para dizer, só para terminar. Eu acho estas intervenções e compreendo perfeitamente os desejos dos alunos com os que estão a falar. Mas, quanto ao ouvir as coisas, podem parecer sem pessoas, mas, por exemplo, a intervenção nada a ver com este livro da Cláudia Carvalho, que é da Almas Vida, já me deu aqui uma sugestão, uma ideia, dar uma sugestão no livro ao próximo ano, ser uma conversa que eu depois vou ter com a professora Maria. Obrigado pela atenção e pela dedicação da minha. O mesmo procedimento da parte da manhã, os oradores podem situar-se aqui à frente, são mesmo 10 minutos, está bem por isso, quem tiver alguma pergunta pode.
principal argumento progressista é que um progressista defende que não podemos pôr em pé de igualdade um feto com um ser humano. E a partir daí tentam estabelecer argumentos para defenderem uma linha divisória e por aí. Carlos, queres? Se é moral, uma mãe que está sempre a ter um filho, está despreocupada com o ato de fazer o aborto e que está sempre a fazer o aborto. Se isso é moral. Uma mulher que está sempre a ter filhos, mas que não está preocupada com isso, quer sempre abortar e que nunca com isso. Queria saber se é. Não, na minha opinião, acho que é moral, porque uma mulher, quando não tem possibilidades e não tem uma vida estável para si mesma, devia estar prevenida, porque já há medicamentos e métodos conservativos que para impedir uma gravidez e não levar um mal-estar, piorar a vida da mãe como do filho. Por isso, se a mãe ao início sabe logo que não tem vida para si mesma, deveria se preocupar para não ter que prevenir-se, fazer mal ao filho, por exemplo, não ter que abortar em si e se não abortar, não ter que prejudicar a vida do filho. E a pergunta que eu tinha ela é sobre o otimismo de vocês. Eu acho que uma pessoa, ao fazer o otimismo, pode-se mais ou menos despreocupar com as preocupações da vida, pode sofrer facilmente. Eu acho que a Cecília não percebeu muito bem a pergunta, mas o que o Carlos quis dizer foi se o otimismo ao limite, não é, pode desresponsabilizar o sujeito, ou seja, se ser demasiado otimista pode fazer com que determinadas ações sejam praticadas sem se pensar nas suas consequências. Será isso, Carlos? É? Nós, durante o nosso trabalho de pesquisa, encontramos um estudo norte-americano que dizia que as pessoas muito otimistas trabalhavam menos, atrasavam mais as faturas de cartão de crédito e esperavam viver mais que a média da população. Quer dizer, uma pessoa otimista, como está sempre naquela, tudo tudo está pelo melhor, pode ter sempre a tendência de, não vamos estressar. Mas acho que também ninguém leva só sempre, porque qualquer pessoa pode olhar ao redor e ver que o mundo não é bem como quando se faz, não é? A Catarina, do 11º ano de farmácia. Vocês e ao André. Vocês são a favor do... Bem, a nossa posição é contrária à apreciação do autor da obra, porque o autor da obra é uma posição muito conservadora e nós não, nós estamos mais a favor da progressista, porque realmente apoiamos que a mulher deve ter direito de escolha. Obrigada. A censurar os livros e as pessoas viverem à base de divisão. Portanto, a sociedade acabava por ser fechada e não acabavam por ter outras influências nem outras opiniões. Como é que achas que se o mundo atual, se a sociedade atual, vivesse sem livros? Se fosse como no Paraná 450.
sociedade de hoje em dia fosse obrigada a viver sem livros, porque no filme cria-se uma comunidade de leitores que não queriam deixar de ler, e acaba-se no filme por ver o incêndio da casa de uma senhora que era completamente uma biblioteca cheia de relíquias e filmes super importantes, e ela vê a vida dela toda a ir por água abaixo. Se a sociedade de hoje fosse assim, se nós vivêssemos à base da televisão, como falaste no trabalho, dos morangos com açúcar, a televisão de hoje em dia acaba por influenciar a sociedade, mas se fosse sem livros, e porque a televisão do livro, no filme é assim, a televisão não é como a nossa, é como se fosse tudo programado, escolhe do lado direito ou esquerdo, dão-te um filme de escolha, a pessoa escolhe e depois no fim dizem, correto, escolheste do lado certo, acabam por hipnotizar as mentes. Se a sociedade fosse assim, se a televisão também mente, mas se fosse assim. Eu acho que a gente, pouco e pouco, já vai caminhando para uma espécie disso, porque ao estarmos rodeados da televisão, da internet, acabamos por nos esquecer um pouco dos livros. Isso é verdade, acontece comigo, acontece convosco também, de certeza. Agora temos uma forma mais fácil desse conhecimento se passar, mas isso é se nós quisermos, porque acabamos por estar sempre submissos à televisão, acabamos por estar submissos, porque não é uma coisa indiferente, não é algo que se calhar não é algo que não esteja na nossa vida. A gente vai ao café, a televisão está ligada, a televisão está sempre ligada, e isso acaba por ocupar um pouco a nossa memória, a nossa vontade de se calhar ir por outros caminhos, e em vez de perder tempo ou perder uma tarde inteira a olhar para uma televisão, absorver coisas que se calhar não nos interessam para nada nem nunca nos vão servir ou ocupar memória do nosso cérebro, se acabarmos por pegar num livro, sim. Nem todos os livros contam-nos as histórias do medo do João, como eu vi no cartaz, que havia um trabalho assim, não sei se eu... não é só histórias nem fantasias, acaba por haver mais livros que mostram ideias de outras pessoas e às vezes a realidade, também há livros científicos, não as histórias da carochinha. E é isso que nós precisamos, não podemos viver sem livros. A minha pergunta também fez ligação com o trabalho sobre a televisão que houve. A televisão diz-nos a verdade, mas também oculta-nos muitas verdades. Por isso precisamos de ter um pouco de tudo para a sociedade ser mais mente aberta. Obrigada, Celeste. Obrigada. Temos espaço só para mais uma questão. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Não sei se entre os oradores há alguma questão que queiram colocar entre si, não sei. Então, se não há mais questões, vamos terminar este painel e reiniciamos daqui a 10 minutos. Sem atraso, estamos mesmo a começar do nosso tempo.
Então vamos começar com a comunicação. Da Joana Veríssimo, do 11º ano da turma B da Escola Secundária de Castilhos. Olá, boa tarde. Sou a Joana Veríssimo da Escola Secundária de Castilhos. Começar por ter uma frase de Descartes que diz: viver sem filosofia é exatamente como ter os olhos fechados sem nunca procurar abri-los. A minha apresentação tem como base a obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Escrita por um autor visionário, esta obra literária apresenta um vasto conteúdo filosófico e, apesar de ter sido escrita no passado século, aborda temas bastante atuais, deixando transparecer a importância de um pensamento crítico e autónomo. Retrata tempos futuros, uma sociedade moderna caracterizada marcada pelos avanços científico-tecnológicos, onde a paz social depende de um rigoroso controle da educação. O conhecimento é visto como uma arma mortífera que ameaça essa mesma estabilidade e o homem letrado é visto como o inimigo mais feroz. As crianças iam à escola, mas não aprendiam a ler e os livros eram proibidos, devendo ser queimados juntamente com as casas que os escondiam. Os seus proprietários eram presos e posteriormente executados. Os bombeiros tinham a função de queimar os livros e, portanto, zelar pela paz. A personagem principal é um bombeiro chamado Guy Montag, que a dada altura conhece uma jovem chamada Clarice, que desperta nele a vontade de saber mais, de se questionar acerca de si próprio, do porquê de se queimar os livros, no fundo, do porquê de existir toda uma rede de controle para abolir da sociedade uma coisa que à partida era tão inofensiva, tão inútil. A pergunta mais importante que ela lhe terá feito é: és feliz? E é símbolo do seu despertar. Ao longo da leitura da obra, fui-me deparando com as enormes semelhanças existentes entre esta e a Alegoria da Caverna, de Platão. A alegoria tem como tema a condição humana, a sua natureza e o modo como se desenrola a sua existência. Retrata a vivência do homem comum, os prisioneiros, que vivem acorrentados a uma visão iludida de verdadeira realidade, que são as sombras. No fundo, os prisioneiros vivem acorrentados à sua própria ignorância, vítimas dos seus próprios preconceitos. E é através do exercício filosófico e de uma atitude crítica que se conseguem libertar e alcançar o verdadeiro conhecimento, que é a luz. Tal como a jovem de 17 anos representa o filósofo e desta forma é também exaltada a importância dos jovens na sociedade, o que acho que é bastante importante e que se enquadra perfeitamente no espírito deste colóquio. Tal como Platão defende na Alegoria da Caverna, também Fahrenheit 451, a existência humana é caracterizada pelo imobilismo, pela inconsciência e pela ignorância, mas Platão defende que o conhecimento é que é próprio da nossa condição e não a ignorância. Deste modo, como é que nós podemos libertar-nos da nossa ignorância e alcançar o conhecimento? Bem, temos de nos esforçar, enfrentar o medo e o comodismo, alargar os nossos horizontes cognitivos e reorientar o nosso olhar, procurando novas facetas de realidade e fazendo sempre os juízos independentes. Ou seja, no fundo, e era a mensagem que eu queria passar, o mais importante é construirmos a nossa própria identidade, nunca adotando uma ideia que não é nossa, simplesmente porque é defendida pela maioria. E é só. Pronto, queria deixar umas perguntas para debate. Será que conseguiríamos ser felizes sem conhecimento? E será que o conhecimento traz felicidade? Pronto, estas são as minhas perguntas e dou assim por terminada a minha apresentação. Obrigada a todos.
Eu queria pedir aos alunos que estão na plateia que evitassem assobiar. Eu já expliquei desde a parte da manhã que o colóquio está a ser transmitido online para o país inteiro. As pessoas estão a ver-nos em vários locais e não me parece muito próprio de um colóquio de filósofos que estejam a assobiar. Tudo bem, eu sei que estão muito entusiasmados e ainda bem que assim é, mas há um certo limite a partir do qual nós temos também que nos comportar. Não quero chatear-me convosco, mas gostava que refletissem sobre isso. Está bem? Os 2 próximos alunos são alunos da professora Graça Carvalho da Escola Secundária de Casquilhos e ela vai apresentá-los. Está bem? Vamos prosseguir os nossos trabalhos com a Daniela Silva, do 12º C, que vai falar sobre o Cândido Voltaire. Portanto, esta menina faz parte das 3 turmas de filosofia que eu tenho, portanto, na disciplina de filosofia de 12º ano. Tenho uma turma de ciências e mais 2 turmas de humanidades. É assim composta a minha turma. E vamos dar a palavra à Daniela Silva. Boa tarde a todos. O meu nome é Daniela Martins, sou aluna da Escola Secundária de Casquilhos, do 12º ano, e o meu trabalho versa sobre a obra Cândido de Voltaire. Dei o nome à condenação do arquiteto, mais à frente perceberão porquê. Antes da conceptualização da obra, vou falar-vos um pouco da narrativa do livro. Bom, Cândido, a personagem principal, vive num castelo de um dos homens mais poderosos do local. O seu mestre, Pangloss, ensinou desde sempre que ele deveria tentar compreender os acontecimentos da melhor forma possível. Pangloss, o seu mestre, afirmava: vivemos no melhor dos mundos possíveis, sendo este a personificação do filósofo Leibniz, a quem Voltaire teceu algumas críticas. Ao longo da obra, o autor surpreende-nos com uma sucessão de desgraças. Cândido é expulso do castelo onde vivia, devido ao seu amor por Cunegondes. O seu mestre é enforcado, dissecado, mas mesmo assim reaparece vivo. As personagens desencontram-se, cruzam o mundo à procura de um possível reencontro e no final reencontram-se mesmo. Mas algumas coisas mudaram. Cunegondes, a bela amada de Cândido, reaparece velha e feia, depois de múltiplos infortúnios que lhes parou, como a guerra, catástrofes naturais, entre outros. Pangloss também se junta ao casal. A narrativa termina com a junção das personagens em torno de um jardim, em torno da construção de uma vida simples e humilde. Alguns autores afirmam que o mundo é tão pouco digno que nenhum ser com razão gostaria de ser considerado seu autor. Este ponto de vista mostra uma rejeição da noção de providência. Assim, seria preferível não existir qualquer deles e existir um como este. A realidade em que vivemos pode ser vista de diferentes maneiras. Por um lado, existem os filósofos que valorizam a realidade, que dizem que a realidade é o que é. São os filósofos como o próprio Voltaire, como Nietzsche, Hobbes, entre outros. Por outro lado, existem os filósofos que desvalorizam a realidade, que parece ser apenas pura aparência. Leibniz tem este pensamento, porque para ele existe uma ordem por detrás da aparente desordem que só Deus sabe e pode descodificar. A defesa que Leibniz faz ao arquiteto reside em 2 pontos. O primeiro é que o acusado não poderia ter agido de outra forma, perante as possibilidades que tinha à sua disposição. Outro ponto invoca o argumento de que todas as ações do arquiteto aconteceram para o melhor.
defendem que a realidade é o que é, seria preferível não existir qualquer Deus a existir um como este. Então pensemos, se o arquiteto, Deus, falhou a fazer as coisas como deveriam ser feitas, porque é que não tomamos nós conta da tarefa da nossa construção e da construção do mundo? Voltaire defende a maioridade do homem, sendo este um ideal iluminista. Este é um filósofo do iluminismo, movimento este que surgiu na Europa no século XVIII, que mobilizou o poder da razão. Foi também um tempo de grande intolerância aos abusos da Igreja. Devemos então enfrentar as nossas crenças, ultrapassá-las, diz Voltaire, que afirma também a necessidade de liberdade de pensamento. Talvez para Voltaire o melhor dos mundos possíveis fosse o mundo das luzes e o mundo da burguesia, e a sua crítica seja uma censura mais abrangente, seja também uma crítica ao otimismo da nobreza e desejo de superar o passado. O que fascina Voltaire é o acaso, são as cadeias do acaso. Um exemplo disso é esta obra de Cândido, que é uma sequência de aventuras que leva a personagem principal, Cândido, aos braços de Cunegonde, depois dos desastres de Lisboa do terremoto de 1755. Este filósofo criticou e ridicularizou todos que procuravam a mão de providência por detrás dos acontecimentos. Cândido alimenta as esperanças de encontrar um significado na história. Cria, repetidamente, esperanças nessa descoberta. Vê então a não justa de Deus quando mata o grande inquisidor que havia enforcado Pangloss, e vê também quando o pirata holandês que o havia roubado é enforcado com os seus tesouros. Uma enorme quantidade de maus fica então punido. Nenhuma ordem pode assim ser encontrada, e o que os homens fazem uns aos outros é bem pior do que aquilo que a natureza lhes pode eventualmente fazer. Voltaire passou uma grande parte da sua vida a erradicar maus morais em longas e repetidas campanhas contra os abusos de poder, podendo ser considerado com razão o primeiro intelectual moderno politicamente comprometido. Para Voltaire, não existe nenhuma relação entre maus morais, pecado, e maus naturais, sofrimento. E isto pode levar-nos à loucura. Loucura essa em que Leibniz caiu, na opinião de Voltaire. O mal moral está ao nosso alcance ser alterado. O mal natural não. Os maus morais tendem a multiplicar-se e mesmo a mais justa das pessoas pode perder a sua confiança em lutar contra eles. Para as culturas puritanas do tempo de Voltaire, assim como no nosso, as doenças sexualmente transmissíveis eram consideradas uma prova da providência. Porquê? Porque não precisavam de esperar pelo outro mundo para testemunharem a verdade da justiça divina. Cândido inclui críticas contundentes à Igreja, à aristocracia, ao imperialismo e à guerra. Esta obra pode ser interpretada também como uma exigência radical de que deixemos de considerar este mundo como o melhor, como determinado pela providência. Devemos tentar melhorá-lo em vez de dizermos que realmente ele é o melhor. Voltaire assume-se contra a providência por apego às vítimas. Como acreditar num Deus que maltrata inocentes e trai a justiça? Nos seus textos sobre o terremoto, Rousseau escreveu que enquanto ele culpou as vítimas, Voltaire ouviu-as chorar. Então, para Leibniz, Deus teve um critério na escolha deste mundo, Deus procurou no infinito dos mundos possíveis aquilo que era o melhor e tornou o nosso mundo real, e os outros continuam apenas no campo do possível. Muito obrigada. Bem, depois da nossa menina Daniela, que para o ano provavelmente já está na Faculdade de Direito, vamos à Érica Freitas, mais uma menina da turma de Filosofia do 12º ano,
que vai tratar a única obra que ainda não foi tratada neste colóquio, que é o Fédon, que está uma incorreção aqui nas folhinhas. Ela vai tratar o Fédon de Platão. Vou salientar ainda que a Érica, portanto, é do 12º B e que a Érica é trirepetente neste colóquio. No 10º ano dela, ela veio aqui falar da Apologia de Sócrates. No 11º ano dela, ela veio aqui falar do banquete e, como já é especialista em Platão, não é? A nossa platónica, agora vai falar no Fédon. Porque teve que estudar para ser avaliada no primeiro período comigo, não é? E agora vem aqui partilhar convosco, portanto, não só portanto, toda a problemática do Fédon, mas também, portanto, algo, portanto, à boa maneira da Érica. Érica tem a palavra. Boa tarde. O meu nome é Érica Freitas, venho da Escola Secundária de Casquilhos, sou do 12º ano de Filosofia, aluna da professora Graça Carvalho e passo a apresentar a minha intervenção. Depois de ter lido e trabalhado a Apologia de Sócrates, obra essa no qual o filósofo apresenta a sua defesa face aos crimes de que é acusado, corrupção da juventude e não aceitação dos deuses reconhecidos pelo Estado, introduzindo novos cultos, desta vez é imperativo trabalhar o Fédon, visto que depois de conhecer os argumentos que o filósofo utiliza, de modo a defender-se e a refutar as acusações de que é vítima, nada melhor do que analisar o esmiuçamento das suas últimas horas de vida e a maneira como o filósofo encarava a morte. Nesta obra estão expostas as crenças do filósofo, sendo uma apologia da própria filosofia e, como já referi, um relato das suas últimas palavras, antes de beber a cicuta, veneno esse que lhe pôs termo à vida. Sócrates, neste diálogo, apresenta a sua teoria da metempsicose, a crença na reencarnação da alma. Para o filósofo, a alma em vida deve ter o mínimo de comércio com o corpo, visto que é nele que esta se encontra encarcerada, e o seu objetivo maior é libertar-se. Libertação essa que se dá através da busca do conhecimento, no esforço dialético do bem e da justiça. A crença na imortalidade da alma está apresentada por alguns argumentos. A incompatibilidade dos contrários, o argumento da reminiscência, conhecer não é mais do que recordar, o argumento das simplicidades. A teoria dos contrários remete-nos à lei geral da natureza, de vir heraclitiano, que afirma que todo o contrário surge do seu contrário, o belo do feio, o pequeno do grande, e o mesmo sucede com a morte e a vida. E negar isso é negar a lei geral da natureza. Em suma, os vivos nascem dos mortos e vice-versa. E para que isto aconteça, a alma tem que pré-existir num lugar antes de voltar à vida. E isto remete-nos à teoria da reminiscência, que podemos defini-la através de uma única frase. Conhecer não é mais do que recordar. Com efeito, a alma, antes de encarnar em qualquer um corpo, habitou no Hades, no mundo das ideias, onde contemplou as formas belas e perfeitas que lá existem. No entanto, quando esta encarna num corpo, ela esquece tudo o que outrora soube, tudo o que outrora contemplou, e durante a existência do corpo tem que fazer um percurso no sentido de aprender tudo aquilo que esqueceu. Se bem que esta aprendizagem não é no sentido literal da palavra, porque o que a alma faz é simplesmente recordar o que outrora soube. Sempre apelando à dicotomia corpo-alma, Sócrates vai associar as coisas compostas às coisas visíveis, ou seja, ao sensível, que está em constante devir, e as coisas simples às coisas invisíveis, que por não se alterarem são puras e eternas, não sendo perceptíveis aos nossos sentidos e só às quais as podemos alcançar através do pensamento. Sócrates, ao longo da obra, vai tentar convencer os seus seguidores, nomeadamente Símias e Cebes, que apresentam algumas objeções à teoria da imortalidade da alma, mas às quais o filósofo contra-argumenta, sempre mergulhado numa serenidade que lhe conhecemos característica.
Sócrates, ao longo desta obra, como já referi, aponta alguns argumentos que, querendo ou não, puseram-me a refletir, como é normal com qualquer obra de caráter filosófico que leia, e quero expor-vos dois em particular, um dos quais está explícito na obra, que é a morte, e o outro, de certo modo, está implícito na obra, que é o sentido da vida, ou melhor dizendo, o sentido de uma vida. Penso que desde sempre uma grande parte da humanidade temeu e até hoje teme a morte, com exceção de algumas culturas que talvez a encarassem com a mesma serenidade que encarava Sócrates, mas são uma minoria e estas crenças estão cada vez mais extintas no meu ponto de vista, do que particularmente tenho pena. Penso que este medo tenha sido fomentado pelo medo do desconhecido e por todas as histórias que foram criadas à volta da morte. Histórias estas, verosímeis ou não, mas depois de refletir, percebi que não há grande razão para temermos a morte. Em primeiro lugar, não há grande razão para temermos a morte, como algumas pessoas, como se realmente fosse a pior coisa que nos pudesse acontecer. Isto acontece porque, se ninguém sabe realmente o que está para além da vida, então temer a morte é temer somente aquilo que podemos imaginar. Uma conjectura nunca provada e, no caso da morte, não aberta a comprovações. Por isso, o medo é igualmente infundado. Em segundo lugar, caso se verifique que a morte é realmente o fim, então será presumivelmente como um sono sem sonhos. Na vida, passar as horas de escuridão, sem sonhos, é aquilo a que as pessoas costumam chamar uma boa noite de sono. Então, deste modo, podemos considerar a morte também uma coisa boa. Terceiro, caso se verifique que a morte não é o fim, Sócrates afirmava que era algo por que devemos ansiar. Por um lado, ele levou toda a sua vida, dedicou toda a sua vida a fazer o melhor para a sua alma. Foi isso que a filosofia representou para ele. Afastar-se das ilusões, aprofundar o seu autoconhecimento e procurar o bem na vida. Por um lado, o filósofo acreditava que a filosofia era uma atividade para a persecução da boa vida para a humanidade. Mas, como a questão não pode ter uma resposta definitiva, é válido adotar uma posição ambivalente e não se sentir obrigado a resolver o assunto de uma forma ou de outra. Após esta exposição, em prol da desmistificação do pós-morte, do que poderá provir após a morte, não poderia terminar esta apresentação sem fazer uma exaltação ao sentido da vida e a importância que esta tem, a vida por si só. Tal como Sócrates, que logo no início foi confrontado com duas questões, suicídio, legítimo ou não, e medo da morte, igualmente legítimo ou não, agora também eu sinto-me confrontadas com estas duas temáticas. Como já referi, não acredito que haja grandes razões para temermos a morte, mas com isso, de modo algum, quero que pensemos na vida como nada, ou que a desprezemos, ou que vivamos em função da morte. Muito pelo contrário, esta não é a minha intenção. O que eu penso é que, se o facto de conseguirmos lidar melhor com a morte não mais fará do que nos ajudar a darmos mais valor à vida. Vida esta que temos como garantida, aqui e agora, e que cabe a cada um de nós dar-lhe sentido. Penso que cada um de nós deve dar sentido à sua vida e não propriamente procurar o sentido da vida, porque esta busca pode ser extremamente decepcionante a quando da percepção da morte. Se sabemos que a morte existe, se sabemos que até então não podemos fugir dela e que a vida não passa de um jogo do qual não sairemos com vida, por que tentar derrotar algo que sabemos ser impossível? E por que não tentar entrar no jogo e aproveitá-lo da melhor maneira? Muitas pessoas são movidas por crenças religiosas que prometem garantidamente um algo após a morte. Mas este é o papel delas. Afinal, o que é a religião sem a morte? Do meu ponto de vista, rigorosamente nada. Mas desde já aconselho-vos a ler um livro de José Saramago, As Intermitências da Morte, que li há pouco tempo e que serviu-me de complemento para perceber a real importância que a morte tem na vida, sendo ela afinada ou não. Mas em relação às pessoas que
se agarram à religião para que esta lhes dê sentido à sua vida, muitas vezes ficam obcecadas com a promessa de um mundo utópico que começam por desvalorizar e desprezar por completo esta vida, acreditando piamente que esta apenas serve de caminho para uma verdadeira vida. Mas eu quero voltar a ressaltar que esta é a única vida que temos como garantida. E se não houver nada? E se porventura o que houver for pior? Se for melhor, olha, muito bem, que vivamos bem a dobrar. Por isso, quero transmitir a ideia de que devemos aproveitar a vida sem contar com uma outra que nada nos garante que haja. Em relação ao suicídio, compreendo que muitas vezes as pessoas passem por situações desesperadoras e que apenas veem o suicídio como forma de pôr termo aos seus problemas, mas não considero que seja uma solução. Se bem que atribuir-lhe legitimidade, penso não ser capaz de fazer. Considero é que não existem problemas eternos e que o suicídio não mais faz do que tirar-lhes tempo para que estes problemas possam resolver-se ou então possam perder a magnitude que apresentam na altura. Espero ter transmitido de melhor maneira a minha visão em relação à morte. Penso que devemos aproveitar a vida sem a condicionarmos com o medo da morte, porque, efetivamente, se mantivermos uma conduta eticamente correta e se formos fiéis aos nossos princípios, acredito que não há grande razão para temermos. Tal como um grande filósofo diz, Epícoro, a morte não é nada para nós, porque quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Obrigada. Agora vamos ouvir a última publicação, Carolina Maiva. São do 10º ano, turma A, da Escola Secundária Augusto Rita. É a primeira vez que vão participar no colóquio e vão falar sobre uma obra que ainda hoje não foi referida aqui, que é As Aventuras de João Sem Medo, portanto é uma novidade. Eles trabalharam o primeiro capítulo, fundamentalmente, é sobre o primeiro capítulo que vêm falar. Ela é a Maiva e ela é a Margarida. E vamos falar sobre o primeiro capítulo das Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira. Escolhemos este capítulo basicamente porque retrata a aventura percorrida pelo personagem principal, que ousa saltar um muro, que nesta obra simboliza basicamente os limites das nossas vidas, do habitual, do que nós fazemos todos os dias, e só uma pessoa com uma verdadeira atitude filosófica é que decide ousar saltar. Este personagem decide fazê-lo, pois a curiosidade, o espanto e também o espírito da aventura estão sempre patentes nas suas atitudes. E tem uma grande vontade de conhecer a Floresta Branca, cujas características eram desconhecidas para toda a vila de Choracloc-Bebes, que eram ignorantes e conformados, assim como o autor os relata, basicamente.
O nosso tema principal é o desconhecido, mas na sua sequência vão surgindo outros problemas, mas o central é se deve ou não temer o desconhecido. Pois este, de certa forma, está relacionado com a sabedoria e a sabedoria com ele. João Sem Medo defende a tese que não se deve temer o desconhecido, porque só ele propicia o saber e, de forma audaz e corajosa, demonstra a sua tese. E isto porquê? Basicamente porque possibilita-nos a abrir um leque de novas descobertas, propicia-nos saber e impede-nos de ficar na ignorância. Sabem que se tem que correr muitos riscos e que às vezes pode-nos conduzir à infelicidade, mas não somos nada se não arriscarmos. E tudo é preferível à ignorância. Apesar dos dois caminhos que o mistério do desconhecido nos pode levar, o da felicidade e o da infelicidade, se nos é desconhecido, quem sabe se não nos pode trazer algo importante, se não pode fazer parte da nossa vida. Logo, há que ousar e arriscar pelo desconhecido de forma a melhorar a nossa vida. Na sequência daquilo que a minha colega já mencionou, iremos também abordar agora a questão da sabedoria e da sua importância na vida do homem. Na obra temos duas posições em relação à importância do saber. Para João Sem Medo, a sabedoria é algo essencial na sua vida, já que chega a um ponto em que o próprio diz que prefere tudo a viver sem cabeça. Contrariamente, temos os fora-globubenses, que esses não expressam sentimento algum em ferir sabedoria, contentam-se a viver na ignorância. A atitude de João, uma atitude da busca incessante pelo saber, é a atitude própria de um filósofo. Convém desde mais destacar que a sabedoria não é a posse da verdade, mas sim é uma aproximação à verdade. E esta é indispensável para a vida humana. Sem o saber, o homem nunca teria descoberto o mistério do universo. Sem o saber, o homem nunca teria progredido. Claro que há certas pessoas que podem dizer que, se calhar, o mistério do universo já foi desvendado, ou que o desconhecido pode nos levar à infelicidade e o homem era mais feliz se vivesse na ignorância. Mas então, tal como essas pessoas dizem, se o homem era mais feliz se fosse ignorante, porquê é que nós, os seres humanos, possuímos essa capacidade racional que nos difere dos outros animais? Porquê? A resposta é simples. A ignorância é o oposto da felicidade. Não nos podemos contentar com o que já conhecemos. Devemos sim procurar saber aquilo que desconhecemos. Então nós, os seres racionais, devemos dar preferência à sabedoria do que à ignorância. Um ser ignorante nunca saberá o que é nos deslumbrar-nos com o que existe além do desconhecido. Por isso, dificilmente conseguirá ser feliz. Na sequência de Aristóteles e Platão, os grandes filósofos que nós conhecemos, vemos que o espanto está na origem do filosofar. Este impele o homem à busca incessante do saber. Sem procurarmos o saber, nada seria. Só um ser inquieto, espantado, como João Sem Medo, ousaria entrar na floresta branca que está no retrato ali. É uma floresta repleta de mistérios e medos, mas este jovem não teve medo, teve a coragem e enfrentou todos esses obstáculos. João Sem Medo, nós podemos dizer que João Sem Medo possui um filosofar espontâneo. Não um filosofar dos filósofos, como Platão, mas um filosofar comum a todos os homens. Este está muito sujeito pela infância, onde nós falamos muitas vezes que é a idade dos perfis. A idade que nós questionamos, ou seja, porquê que esta mesa se chama verde, não se chama cadeira? Porquê que o sol é amarelo e não verde? Questionamos acerca de tudo. No entanto, os jovens são acolhidos, não perguntam, não se questionam, não duvidam. E por isso, a sua vida é tão monótona que enquanto o João Sem Medo
vai à busca, vai à procura do saber. E estes homens não se espantam e por isso não duvidam. E logo não têm o saber. Mas porquê que perderam estes homens a curiosidade? É uma boa pergunta. Mas estes homens perderam a curiosidade devido a convencerem-se a não possuírem a toda a sabedoria, a pensarem que já sabem tudo. No entanto, nós nada sabemos, apenas estamos neste mundo para aprender. Cada dia que passa, aprendemos mais. Se calhar não nos damos conta, mas é isso que acontece. Estes homens pensam ao contrário, estes homens pensam que já sabem tudo, no entanto, estão totalmente errados. Este é o melhor som. Iremos também agora falar um bocadinho sobre a questão do conformismo e do inconformismo. Todos nós somos testemunhas que, ao longo da história, as grandes ideias surgiram de atitudes inconformistas, de pessoas que não se conformam. É esta a atitude de João, o nosso herói da história. João assume uma atitude audaz, corajosa, ousada, questiona sobre o mundo à sua volta, procura o saber, não se conforma, ou seja, é a atitude própria de um filósofo. Os chora-clobudenses, esses, preferiam chorar, os maricas, numa atitude de monotonia e comodismo, oposta à de João sem medo. Só uma atitude de inconformismo está associada à busca do saber, que é própria da filosofia. Claro que também se pode dizer também se pode afirmar que uma atitude conformista é capaz de assegurar a felicidade, ou que, ao não corrermos riscos, não obtemos consequências infelizes. Mas são esses riscos que nos possibilitam benefícios. Pode ser preferível não correr riscos, mas é muito mais enriquecedor correr riscos. Os homens que se acomodam, esses sim, correm o risco de se anularem enquanto pessoas. Agora, em sequência, vamos falar sobre um grande tema, a liberdade, nunca esquecendo que o nosso grande tema é o desconhecido. A liberdade. João sem medo possui a liberdade, a ousadia de entrar na dita floresta, a grande floresta que é muitas vezes temida, mas ele teve a ousadia de penetrar nela. Ele tomou a liberdade e a coragem de encontrar os patentes na sua atitude, ao decidir saltar o muro, enquanto os chora-clobudenses não retraíam-se a tudo isso. Eles pensavam que, como já sabiam tudo, não valia a pena ir buscar mais. Independentemente de não possuirmos uma liberdade absoluta, temos a liberdade de escolha, sabemos o que queremos. Devemos ter a coragem de ousar, saltar o muro, passar para além daquilo que nos é imposto. Há que respeitar os outros, mas sem que esse ato advenha impedimentar a nossa condição livre. Há um certo momento desta obra, a falsa fada que surge no caminho de João sem medo na Floresta Branca sugere dois caminhos, o da felicidade e o da infelicidade. Quando diz que cá estão os dois caminhos fatais, o do bem e o do mal. Primeiro, João sem medo opta pelo caminho da felicidade, mas quando lhe dizem que tem que consentir que lhe cortem a cabeça ou que tenha as mãos e os pés agrilhoados com correntes de ouro, ele rejeita e opta pelo outro caminho, que é mais íngreme, mas que é preferível, pois é o caminho onde se pode obter sabedoria. De que modo é possível então o alcance da felicidade para João sem medo? Para ele, a felicidade só é atingível através de atitudes livres e inconformistas, como sendo-se à procura de saber, enquanto para os chora-clobudenses a felicidade não é uma possibilidade, pois, apesar de infelizes, não querem correr riscos, não se lembram de qualquer outra forma de obter sabedoria. Mas embora a felicidade possa estar ao alcance de todos, só as pessoas com uma verdadeira atitude filosófica é que a podem alcançar. Concluindo, ao longo desta obra, que é essencialmente dedicada às crianças,
mas que também tem uma certa componente política, porque foi antes do 25 de Abril, no momento em que a opressão, a Inquisição era tão grande e a falta de liberdade que nós tínhamos era tanta que, de certa forma, o humor representa os limites em que nós podemos ser livres. E também é completa de conteúdos filosóficos, daí temos optado por esta obra. Quanto ao nosso tema principal, o do desconhecido, quando abordado nesta obra, é conducente ao saber, à felicidade, e só é atingível, como já dissemos anteriormente, através de atitudes inconformistas e livres. E é tudo, espero que tenham gostado das 3 escolas e queremos fazer uns agradecimentos. Antes de mais, queremos agradecer à nossa professora, Ana Bela Respaninho, por nos ter dado a conhecer este encontro de filósofos, por nos ter incentivado a participar e também por nos ter preparado. Queria agradecer também à professora Paula Costa, da Escola Alfredo da Silva, porque ela também nos ajudou bastante neste trabalho. Uma salva de palmas. Então, estamos na reta final do 7º encontro dos Jovens Filósofos. Vamos seguir o mesmo procedimento. Os alunos que fizeram comunicação podem posicionar-se para fazermos então a última parte do debate. Temos cerca de 15 minutos. Conseguimos recuperar o tempo. Não sei se há alguma questão. Não há nenhuma questão, já estão muito cansados, já estão saturados de pensar, ou ainda há alguém com energia para colocar alguma questão final? Há uma questão? Não? Não sei se os oradores querem colocar alguma questão para si. Não? Nenhuma questão? Bom, é estranho. É o silêncio. Sabem que o silêncio também é um grande exercício do pensamento. Aliás, há culturas que privilegiam muito o silêncio, não é? Nós aqui no Ocidente é que estamos muito treinados para falar. Mas às vezes o silêncio, o saber ouvir, pode ser um grande ato de inteligência também. E de sabedoria. Os orientais estão mais treinados nesse aspecto do que nós. Então, nenhuma questão. Vá lá, João Faria. Então. Bom, é assim, eu estive um bocado a pressionar-vos por causa do tempo, mas o que é facto é que nós agora estamos com algum tempo. Não sei se é timidez ou se é mesmo cansaço. Se não tiverem mais nenhuma questão, olha, eu vou dar por terminado o colóquio. Há uma questão? Então, se quiser colocar uma questão, pode dirigir aqui à frente. Não? Vai lá, pô. Bom, então, vamos terminar, assim, sem questões. Agradecer este trabalho que estes alunos tiveram e também já agora aqui uma coisa que me tenho esquecido de dizer ao longo do dia. Houve mais alunos que trabalharam para este colóquio e que não tiveram a oportunidade de estar aqui por causa da impossibilidade de termos muitas comunicações, porque isso levaria-nos a estar aqui muito tempo. Esses alunos fizeram as apresentações dentro da sala de aula. Alguns ficaram tristes de não ter hipótese de estar aqui. Eles estarão para o ano, se tudo correr bem.
Queria agradecer então a todos e dizer-vos que para o ano escolheremos outros textos. Se calhar este ano nós optámos muito por textos que eram muito na linha de uma reflexão ética sobre temas muito contemporâneos e muito controversos, já disse isso da parte da manhã, difíceis, nem sempre fáceis de analisar. Vamos pensar também com as sugestões dos alunos nos próximos textos e se calhar isso era uma coisa que eu queria deixar aqui como pequeno desafio, que lessem nas férias grandes, as férias do verão, alguns textos que depois nos pudessem sugerir para nós trabalharmos para o ano. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Então, mais uma vez, queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram, da equipa técnica, os colegas, os pais dos alunos, os amigos, as pessoas que nos ajudam a estar aqui um ano após o outro. Muito obrigada e até sempre. The